buscamos a direção de Deus e quando não buscamos a direção de Deus. Então precisamos sempre buscar a direção de Deus, apresentar tudo nas mãos de Deus e pedir a Ele que nos guie, que nos ajude, né, a sobressair dessa escassez, esse tempo de dificuldade. Então a fome, né, a escassez estava assolando aquela cidade de Belém ali. 2 no topo 1, a crise de uma família. A família do livro de Ruth era constituída por Elimeleque, Noemi, os filhos Malom e Quilim, enquanto estavam na Judéia. Enquanto eles estavam na Judéia, a família deles era formada, né, pelo pai, a mãe e os 2 filhos, né, Noemi, Elimeleque, Malom e Quilim. Esta era a formação desta família enquanto eles estavam ali na Judéia, na terra do pão. A crise econômica obrigou Elimeleque a tomar uma decisão em busca de solução para a subsistência da família em outro lugar. Então nós vemos aqui que a escassez chegou, a dificuldade chegou. E Elimeleque ele precisa tomar uma atitude. Como provedor, como cabeça daquela casa, né, ele precisa tomar uma atitude para que possa vir tentar trazer a sobrevivência para aquela família. Né? E os pais de família, nós pais de família que temos esta responsabilidade, porque nem todos têm essa responsabilidade, né, de querer trazer o melhor para dentro da sua casa, de querer trazer o sustento para dentro da sua família, né, de querer estar dando o melhor, querer estar suprindo a necessidade da sua família. Então Elimeleque se vê diante dessa situação, diante de uma situação de crise. Né? Agora, qual a atitude a ser tomada diante de uma situação de crise? É aí que nós temos que ter cuidado. É aí que nós temos que estar vigilantes e atentos. Que no momento de dificuldade, no momento de escassez, precisamos pedir a direção de Deus. Porque nem tudo aquilo que parece ser bom, aquilo que parece ser a solução para o nosso problema, às vezes vai ser a solução para o nosso problema. Nem toda porta que às vezes que parece que vai se abrir, que agora vai solucionar todos os meus problemas, às vezes não é a solução. Então precisamos pedir a direção de Deus para que Ele venha nos direcionar, para que possamos tomar a decisão certa e a decisão correta. Então Elimeleque estava diante de uma crise familiar, diante de uma crise que estava atingindo toda a Judéia, ali, atingindo todo o povo. Em vez de ficar parado, ele tomou o caminho que parecia mais racional. Olha o que Elimeleque fez. Ele tomou o caminho que mais parecia racional, que mais parecia lógico. Não, nós vamos sair daqui, aqui está tendo fome, nós vamos para outro lugar onde está tendo abundância, onde pode ser que lá nós conseguimos, né, ter uma sobrevivência melhor. O caminho das terras planas de Moabe. Ele olhou, olha as terras planas, o caminho ali, então vamos lá para Moabe. Vamos agora habitar em Moabe, porque nós vamos, né, em busca de melhorias, nós vamos em busca de algo melhor para a nossa família. Né? E quantas famílias, né, estão longe, né, da sua terra natal, da sua cidade natal, de onde nasceu, né, de onde se cresceram até uma certa idade, porque foram em busca de algo melhor. Porque o lugar em que viviam não tinha tantas condições, não tinham tantas oportunidades para estar oferecendo para aquela família. E quantas pessoas que não estão longe, né, de suas casas, sua terra, e às vezes lá no fundo aquele desejo, né, irmão Cícero, de às vezes voltar lá para a terrinha, né, de voltar, né? Então muitas pessoas saem em busca disso, de melhorias, né, e muitos conseguem encontrar essa melhoria, conseguem, né, encontrar uma boa porta de emprego, conseguem trazer um sustento para a sua família, conseguem até mesmo mandar uma ajuda para aqueles outros parentes que ficaram lá distantes, né? Então muitas famílias vão em busca disso, né? E muitos às vezes vão para algo que parece ser racional, algo que parece bom, agradável aos olhos. Não é ali que está tendo a fartura, é ali que está tendo, né? Então nós vamos para lá e lá nós vamos estar bem. Foi o que Elimeleque ele fez. Elimeleque ele olhou e não, então nós vamos lá para Moabe. Elimeleque conhecia o Senhor, olha só, mas não buscou para tomar aquela importante decisão. Olha só, escassez, fome, dificuldade chegou. Ele conhecia o Senhor,
Mas ele não tomou uma atitude importantíssima: consultar o Senhor. Consultar o Senhor. Era algo racional, era algo aplausível. Ele estava em busca de uma melhoria para a sua família, mas e o consultar a Deus? E nem tudo aquilo que parece ser o melhor vai ser o melhor. Às vezes Deus tem um propósito naquele lugar, Deus tem um propósito com você ali, e você precisa passar aquele deserto para que venha alcançar a vitória. Então tudo está no propósito, Deus está no controle de tudo, Deus tem um propósito para todas as coisas, mas Elimeleque, ele toma essa atitude sem consultar ao Senhor. Ele conhecia o Senhor, mas diante dessa atitude, diante dessa decisão importantíssima que ele precisava tomar, ele não consulta o Senhor. Ele pega a sua família, pega as coisas que ele tinha nos bens e vamos embora para Moabe. Ao chegar em Moabe, a experiência não foi fácil. Ali em Moabe, a família encontrou a morte, o luto e a viuvez que envolveram a vida dessa família. Quando Elimeleque faleceu, e Noemi ficou viúva e com seus dois filhos. Olha só, eles vão em busca de melhoria, mas lá Elimeleque encontra a morte. Veio a falecer, deixando agora Noemi, juntamente com seus dois filhos ali. Deixa a mulher viúva, juntamente com seus dois filhos. Então o casamento de seus dois filhos com duas moabitas trouxe a esperança de volta ao coração de Noemi. Então Noemi naquele momento, quem sabe perdeu as suas esperanças, mas daqui a pouco seus filhos vão ali, encontram aquelas mulheres, falam: não, essas mulheres agora vai ser a nossa companheira. E agora Noemi olha: não, opa, a minha família ainda pode ter descendência, a minha geração ainda pode continuar crescendo, porque agora os meus filhos vão casar, vai ter filhos, vai encher essa terra aqui de menino, vai ter muitos filhos, eu vou ter muitos netos. Então o coração de Noemi enche de esperança novamente. O coração de Noemi enche de esperança: não, meus filhos vão se casar, vai me dar netos e a nossa família vai continuar. Mas de repente os dois filhos falecem, deixando as esposas viúvas. Agora eram 3 viúvas, que no contexto da época teriam enormes dificuldades de sobrevivência. Essa história nos mostra que uma família pode estar no centro de um profundo sofrimento e que isso pode afetar o relacionamento de pessoas muito próximas, como a nora e a sogra, genro e sogro. Como se comportar diante dessas circunstâncias? Então a esperança de Noemi se acendeu novamente, mas daqui a pouco os 2 filhos falecem, morrem, sem deixar nenhum herdeiro, sem deixar nenhum. E agora o que fazer? A mulher, 3 viúvas agora dentro de uma casa, 3 mulheres. Naquela época, hoje muitas mulheres ainda encontram muitas dificuldades. Muitas mulheres encontram dificuldades. Tem muitas mulheres aí que vivem em relacionamentos complicados e às vezes não têm a atitude de sair desse relacionamento devido às dificuldades, devido aos filhos. Então ela pensa às vezes nos filhos, pensa em toda a situação e às vezes não toma essa atitude de estar saindo desse relacionamento conturbado, complicado, e agora para 3 viúvas naquela situação, naquele contexto histórico a qual estavam vivendo, eles estavam saindo, fugindo da fome, mas agora se depararam com a morte. Agora 3 viúvas dentro daquela casa, 3 viúvas ali, ou seja, imagina os sentimentos, o emocional, o psicológico daquelas mulheres dentro daquela casa. E agora a convivência, o relacionamento dessas mulheres, com certeza poderia vir algo bem complicado, poderia gerar confusões dentro daquele lar, dentro daquela família, diante de toda a situação, diante de todo o contexto que estava acontecendo, Então situações ruins, situações complicadas, ela pode trazer conflitos familiares. As dificuldades, as provações, a morte, ela pode trazer conflitos familiares, em meio daqueles que permaneceram vivos ali. E como se comportar diante dessas circunstâncias? Tópico 2: superando as crises existenciais. Noemi decide voltar à sua terra.
viúva com suas 2 noras moabitas, Orfa e Ruth. Também viúvas, Noemi resolve voltar à sua terra na Judéia. Depois de 10 anos longe, era uma mulher envelhecida, e por isso resolveu liberar suas noras, Orfa e Ruth, para que voltassem às suas famílias de origem em Moabe. Então Noemi, ela toma uma atitude. Não, eu fugi da fome, nós fugimos da fome, chegamos aqui e encontramos a morte. E a situação aqui não está muito boa, eu vou retornar para a minha cidade, para a minha terra de origem. Eu vou voltar para a Judéia. Ruth e Noemi, vem aqui, eu estou dispensando vocês. Vocês podem voltar para as suas famílias, para que vocês possam ter a oportunidade de formarem a família novamente. Naquela época, era costume que os filhos falecessem, o outro tomasse a esposa ali da viúva que ficou, para que continuasse dando descendência para aquela família não viesse. Então, Noemi não tinha mais como, devido à sua idade, e ela no texto vai até falar, olha, por mais que eu venha conceber, que eu venha gerar uma criança, mas aí vocês vão esperar até essa criança chegar à idade adulta? Não tem cabimento, não tem como. Então é melhor que vocês peguem as suas coisas, eu estou dispensando vocês, e voltem para a sua terra, voltem para o meio das suas famílias, voltem para as suas origens de Moabe. Orfa, ela logo aceitou aquele convite, logo ela aceitou a sua liberação de sua sogra e voltou para a sua família. Orfa rapidamente, não, eu vou voltar para o meio da minha família. Mas aí nós vemos aqui algo interessante agora. Ruth, ela resolveu ficar com Noemi. Isso aí está em Ruth 1, 15, 18. Provavelmente Noemi pensou que Deus a estivesse castigando com todos os sofrimentos experimentados, e não imaginava o plano divino em todas aquelas circunstâncias. Na decisão de Ruth, nascia uma amizade profunda entre a nora e sogra, entre 2 mulheres que seriam experimentadas pelo sofrimento. Aprendemos com o apóstolo Paulo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ruth agora toma uma atitude. Olha, Noemi, é o seguinte, eu não vou voltar para a minha família, eu vou ficar contigo. Aonde você for eu vou, o teu povo é o meu povo, e o teu Deus agora é o meu Deus. O teu Deus é o meu Deus. Então Ruth, com certeza ela deva ter visto o exemplo na vida de Noemi, deva ter visto o comportamento naquela família, a fidelidade que eles tinham para com Deus. E agora Ruth faz essa declaração: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Aonde tu fores, eu irei contigo. Ruth agora declara: eu não vou te abandonar, eu estarei contigo, minha sogra, até onde você for, eu estarei contigo. E aqui nasce uma grande amizade entre as duas, nasce um ótimo relacionamento entre nora e sogra. E Ruth, ela toma essa atitude de estar acompanhando Noemi. Ruth conhece o Deus de sua sogra. Ruth declarou de coração sincero à sua sogra Noemi: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela teve um gesto de amor exemplar para com Noemi. A convivência com a sogra levou Ruth a conhecer o Deus de Noemi, a despeito do sofrimento e necessidades vividos dentro daquela família. A moabita descobriu que o Deus de sua sogra era o Deus verdadeiro. Então nós vemos aqui que aquela família, com tudo o que estava passando, ainda assim eles estavam mantendo a sua fidelidade, ainda assim estavam dando exemplos. Deram exemplo para as suas noras ali, porque elas eram moabitas. Então provavelmente elas não conheciam o Deus verdadeiro, provavelmente elas tinham adoração a outros deuses, elas tinham outras culturas, outros ensinamentos, mas aquela família trouxe o ensinamento do Deus verdadeiro. E Ruth, ela toma atitude: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então ela conheceu através daquela família o Deus verdadeiro.
que supre as nossas necessidades. Filipenses 4,19. Ruth apegou-se a Noemi, não só pelos laços familiares, mas também pela fé no Deus de Israel, porque a sua sogra dava o exemplo de uma mulher temente a Deus. Quando a sogra e nora estão unidas na presença de Deus, é uma bênção para toda a família. Por intermédio dessa união, Deus traz provisões extraordinárias para as necessidades familiares. A união, ela faz toda a diferença. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E isso vale para toda a família. É uma família unida, é uma família vitoriosa. Uma família que tem união, uma família que o amor ele reina, é uma família vitoriosa, é uma família que está alicerçada, é uma família que Deus entra com providência ali e Deus se mostra ali o Deus da provisão em meio à necessidade, mostrando ali, suprindo todas as necessidades. Unidas contra a crise. Então, Ruth e Noemi se unem. Nasce uma grande amizade, agora elas se unem contra a crise. Toda família pode passar um período em que parece que não há perspectiva de mudança diante de uma situação difícil. Como no caso de Noemi, às vezes a família parece chegar a um beco sem saída para a vida material, emocional e até mesmo espiritual. Existem momentos em que as dificuldades são tão grandes que algumas pessoas olham e falam, não tem saída, não tem solução. Isso que está acontecendo, e às vezes acaba, se colocando a culpa em si, alguma coisa cometemos diante de Deus, Deus está pesando a mão sobre nós, às vezes não entendendo o propósito maior que Deus tem lá na frente, não sabendo que está sendo preparado, às vezes com um propósito muito maior. Então existem dificuldades que vêm contra as nossas vidas e às vezes nós olhamos e falamos, não tem jeito, não tem solução, estou num beco sem saída. Mas Deus ele se mostra presente ali, dando a vitória. Nós vemos o povo quando sai do Egito, ele vai para o Egito em direção à terra prometida, chega diante do Mar Vermelho. Uma dificuldade. Eles olham para trás, vem o exército de Faraó. Estavam encurralados, num beco sem saída, literalmente. E eles clamam ao Senhor, e Deus dá uma ordem a Moisés, usa o que tem. Moisés toca lá o cajado nas águas, e as águas se abrem, e o povo atravessa a pé seco. Em meio à escassez, em meio à dificuldade, que Deus ele se mostra presente para estar suprindo as nossas necessidades. Então a crise, ela pode chegar nas nossas vidas. A dificuldade familiar, ela pode chegar. Nós não estamos livres disso. Nós vemos um evangelho hoje em dia que é pregado, o evangelho da prosperidade. Deus pode sim prosperar a sua vida, prosperar a nossa vida. Não é nada de errado. Pelo contrário, nós temos sim que buscar a prosperidade. Mas o evangelho ele não é uma troca. Aceita Jesus hoje e amanhã você será um milionário, amanhã você terá a casa própria, vai sair do aluguel, vai ter isso, vai ter a sua empresa própria, igual muitos empregam. Jesus disse que no caminho nós encontraremos espinhos, encontraremos dificuldades. Ele fala para nós negarmos a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir o nosso caminho, e seguir a Ele. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e a siga-me. Ou seja, caminhos com dificuldades. Vamos encontrar. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. O próprio Jesus estava dizendo, olha, no mundo tereis aflições. E é isso que nós cristãos nós temos que ter essa consciência, que em algum momento nós podemos entrar em dificuldades, em alguns momentos nós podemos entrar em escassez, mas nós temos que ter certeza de uma coisa, que na hora certa Deus estará revertendo a situação, Deus vai nos dar estratégia, vai nos dar sabedoria para nós estarmos mudando essa situação. Até certo ponto isso é natural, pois quando nos deparamos com determinadas crises, nossa visão tende a ficar embaçada e limitada. Entretanto, a palavra de Deus diz que diremos, pois, a estas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é pelo seu povo. Isso não é diferente com
com a nossa casa. A providência de Deus pode começar no relacionamento entre os membros da família. Ora, no momento de uma crise familiar, a última coisa que pode acontecer é uma guerra entre seus membros. Já imaginou como ficaria muito mais pesada a carga de Noemi e Ruth se elas não estivessem unidas? Sim, Ruth, a nora de Noemi, foi capaz de superar as crises de sua casa e da sua sogra, com uma visão de esperança, paciência e tenacidade para superar todas as dificuldades da família. Sua perspectiva de fé animou sua sogra e juntas completaram o agir de Deus em favor de sua família. Então a atitude de Ruth trouxe um pouco de esperança para Noemi. Imagine a situação em Noemi aí. Ela perde o esposo, aí os filhos vão se casam, nasce uma esperança. Aí os benditos, antes de deixar os herdeiros, morrem. Falece os dois. Imagine a situação desta mulher. O psicológico desta mulher. Imagine a situação. Você que é mãe, você tente se colocar no lugar desta mulher. Você agora tem duas noras, duas pessoas ali, quem sabe, para te auxiliar, para te ajudar, mas ela toma uma atitude: não, vão embora, não adianta vocês ficar comigo, não tem mais jeito, vocês estão dispensadas. Órfã rapidamente vai lá, mas Ruth, ela tem uma atitude diferenciada. Ela: vou ficar contigo. Isso nos mostra o que? A empatia. Ruth, com certeza, ela se colocou no lugar de Noemi naquele momento. Ela deve ter se colocado no lugar de Noemi naquele momento. Não, eu vou estar contigo, eu vou te ajudar, eu vou estar contigo, nós vamos vencer esta crise, nós vamos passar por esta crise. E elas se uniram para sair dessa crise, para sair vitoriosa. Então a família unida, ela tende a ser vitoriosa. Agora você imagine a convivência delas fossem complicadas, se elas estivessem brigadas, quanto mais não seria difícil a vida de Noemi, muito mais complicado. Como sair de uma situação dessa, como sair, mas a união desta família, a união dessas duas mulheres fez com que o agir de Deus completasse a obra na vida delas. O agir de Deus ali entra. Então Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano em tudo isso que estava acontecendo. E Ruth, a união de Ruth e Noemi facilitou ainda mais, ou seja, para Deus estar cumprindo aquela propósito que Deus tinha. Tópico 3, fé e trabalho numa nova perspectiva. Então precisamos ter fé em novas perspectivas. A chegada à terra do pão. Então elas voltam para a Judéia, para a terra do pão. A chegada das duas mulheres viúvas à Judéia, mais especificamente a Belém, depois de 10 anos, causou alvoroço na cidade. Os antigos conhecidos de Noemi queriam saber o que havia acontecido com sua família. Ela ainda era uma mulher amargurada com suas duras experiências passadas em Moabe e preferia ser chamada de Mara, cujo significado é amarga. Olha só, Ruth, Noemi volta para a sua cidade natal. Houve-se um alvoroço. Todo mundo quer saber o que aconteceu, Noemi, como vocês estão 10 anos longe dessa cidade. 10 longe, não é igual hoje, tem WhatsApp, hoje tem rede social, a pessoa está lá do outro lado do país, lá, e você faz uma ligação, uma chamada de vídeo, você consegue ver, você consegue se comunicar, consegue mandar mensagem instantânea rapidamente, consegue saber, mas naquela época não tinha como. Às vezes alguém estava passando de viagem, de repente mandava uma notícia: olha, manda notícia, estamos bem, manda notícia, faleceu todo mundo aqui, estamos jogados aqui, estamos tudo viúva, Ou seja, a notícia era muito mais difícil, mas quando elas chegaram, causou aquele alvoroço, todo mundo queria saber notícias. Noemi, o que aconteceu, como é que está a sua família, E ela preferia agora se apresentar mais não como Noemi, mas como Mara. Você significava amarga, ou seja, ela estava ainda com a amargura dentro do seu coração, estava totalmente amargurada ainda. Sua queixa se resumia a declarar que Deus parecia
tê-la abandonado. Entretanto, o Senhor estava no comando da sua vida, para um propósito maior do que ela poderia imaginar. Sua humilhação e tristeza começaram a ser transformadas em alegria. Assim, quando Noemi e Ruth empreenderam a viagem para a Judéia, havia uma nova esperança em seus corações. Ruth se tornara uma mulher de fé, disposta a superar a crise de subsistência, confiando inteiramente no Deus de sua sogra. Então, sogra e nora agora estão juntas, vivendo da fé, como a Bíblia diz: o justo viverá da sua fé. As duas agora estão juntas, estão unidas, mas vivendo da fé, porque a situação ainda não era boa, recuperando a autoestima, né? Então as dificuldades, as provações, ela retira isso de nós, a autoestima. E é uma coisa que nós precisamos ter, autoestima. Nós precisamos aprender a nos amar primeiro. Como é que você vai conseguir amar alguém se você não ama nem a si mesmo? Então você precisa ter uma autoestima bem elevada, fazer igual eu, né? Todo mundo fala: como é que você está? Bom e bonito. Esse é o meu jargão, bom e bonito. Pode estar todo representado, mas bom e bonito. Então temos que ter uma autoestima, né? Declarar: eu sou bonito, eu sou filho de Deus, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Precisamos ter uma autoestima. E a aprovação, a dificuldade, ela derruba a nossa autoestima. Ela joga a autoestima lá embaixo, né? A dificuldade, ela faz isso, mas nós precisamos recuperar. Então, o tópico 3, número 2, vai falar: recuperando a autoestima. Ruth deu uma demonstração de carinho e amor por Noemi, e a fez entender que ainda havia esperança. Elas haviam chegado a Belém no princípio da colheita das cevadas. Se em Moabe a situação era precária, em Belém havia esperança de não faltar nada para ambas. Ruth usou sua perspicácia para suprir a necessidade da casa. Essa atitude contribuiu para que Noemi levantasse seu estado de espírito e sua autoestima. É muito importante que a família haja pessoas dispostas a animar outras. Olha algo importantíssimo aqui na nossa família. Na hora que vemos alguém desanimado dentro da nossa família, nós precisamos ter essa perspectiva e esse olhar clínico para ajudar essa pessoa, para levantar, para ajudar, demonstrar para que essa pessoa venha se animar novamente. Então precisamos ter pessoas, né, que hajam pessoas dispostas a animar outras pessoas. E não somente dentro da nossa família, mas em todos os lugares em que nós estivermos passando. Se nós vemos alguém desanimado, nós precisamos estarmos sendo pessoas dispostas a levar um ânimo à vida daquela pessoa, a ajudar que ela venha ter ânimo, a ajudar com que ela venha estar, né, crescendo, para que ela venha estar, né, recuperando a sua autoestima. Nós, como cristãos, precisamos fazer isso, levar isso à vida de outras pessoas também, não somente dentro da nossa família. A honra do trabalho no campo de Boaz. Então Ruth, ela se dispôs a trabalhar, ela se dispôs, né, a enfrentar as dificuldades ali e colher alimentos para si. Havia um campo que pertencia a um parente de Elimeleque, chamado Boaz. Está registrado em Ruth 2. Ruth foi para esse campo de cevada a fim de ajuntar as espigas que os segadores abandonavam, prática permitida e concedida aos pobres pela lei mosaica. Assim Ruth se dispôs a trabalhar pelo seu sustento e de sua sogra Noemi. Ela teve a iniciativa e persistência, não teve medo de correr riscos, estava determinada e disposta para alcançar o objetivo desejado. Mais adiante, ao descobrir a generosidade dessa estrangeira para com sua sogra, Boaz ofereceu seu campo, sua proteção e se tornou o provedor de Noemi e Ruth. Olha agora a atitude de Ruth. Uma mulher disposta, se dispôs a largar sua família, acompanhar Noemi para uma terra estrangeira, para um lugar que ela não conhecia,
E ela chega lá, ela não vai ficar de braços cruzados. Ó, Noemi, aqui tem parente seu, aqui é a sua terra, vê o que você faz aí para trazer o sustento para nós. Não, mas Ruth, rapidamente, o que ela fez? Ela viu a oportunidade. Opa, não, os segadores estão na época da colheita, e segundo a lei mosaica, né, aquelas espigas que caíam no chão, elas ficariam lá, para que aquelas pessoas pobres que não tivessem condições, elas vinham atrás fazendo aquela colheita, para que tivessem o seu sustento, para que tivessem o seu mantimento. Essa era a lei mosaica. E Ruth rapidamente se colocou à disposição de estar indo atrás do suprimento, de estar indo atrás do alimento. E Boaz, ele vê aquela atitude. Olha essa mulher, rapaz, com essa atitude, vindo aqui buscar as coisas e levar o sustento para a sua sogra. Essa mulher aí é diferenciada, né? Ruth, tópico 4. Ruth encontra o remidor da família. Ruth descobre o remidor de Noemi. Ao se dispor a apanhar restos de espigas deixados pelos empregados de Boaz, Ruth descobre que ele era parente de Elimeleque, e por isso, segundo a lei, Boaz podia redimir essa herança para que ficasse dentro da família e a viúva não ficasse mais desamparada. Então Boaz, ele era um parente distante de Elimeleque, e ele poderia ser um remidor daquela viúva agora, né? Ele está redimindo ela para que ela não viesse ficar desamparada, né? E Ruth, ela descobre isso. Ruth, ela descobriu que Boaz, ele era um parente distante ali. Ele fez todo o procedimento a respeito da propriedade, conforme orientava a lei. Aqui podemos perceber que Boaz é um tipo de Cristo, o nosso Redentor, que, sendo rico, se fez pobre para nos fazer herdeiros de suas riquezas espirituais. Há riquezas de Cristo para nossas vidas. Então Boaz, ele fez todo o procedimento. Havia um outro parente, e por lei, ele que deveria ser primeiro o seu remidor. Mas ele vai lá, se oferece, né, faz todo o trâmite legal para que ele possa assim ser o remidor, né, de Ruth ali e Noemi, para que ele pudesse estar sendo. Então Boaz aqui, ele tipifica um tipo de Cristo, o nosso Redentor, um Cristo rico, a qual deixou toda a sua glória para vir ser o nosso remidor, para morrer por nós naquela cruz do Calvário, para nos trazer a salvação. Então Boaz aqui, né, eles fazem uma tipologia, né, tipifica um tipo de Cristo Redentor, né, sendo rico, se fez pobre para nos fazer herdeiros de suas riquezas espirituais. Então há riquezas de Cristo para a nossa família. Há riquezas de Cristo para a nossa família. Boaz redime Ruth, a Moabita. Boaz foi para a porta da cidade, onde se reuniam os anciãos do povo, na forma de um júri, os quais julgavam as causas do povo. O remidor por direito era outro homem, como eu comentei agora há pouco. Era outro homem, porque aquela parte da terra que pertencia a Elimeleque estava à venda. Então Elimeleque, ele tinha uma terra, mas ela estava à venda. Portanto, a herança representada por aquele pedaço de terra pertencia a outro, mas Boaz se dispôs a casar-se com Ruth, para que aquela terra fosse dele. Ou seja, agora Boaz, ele se dispôs a casar com Ruth, para que eles pudessem ter direito àquela terra, para que elas pudessem estar tendo um amparo agora. Ou seja, a esperança nasce novamente. E a terra fosse dele, convencendo os anciões e o antigo dono a fazerem assim. Mais que isso, Boaz redimiria Ruth, pagando o preço daquela terra e o direito de resgate da viúva. Foi assim que Ruth, a Moabita, entrou para a genealogia de Jesus. Mateus 1,5. Após casar-se com Boaz, ela deu à luz a um filho, o qual recebeu o nome Obed, o pai de Jessé. E este é o pai de Davi, o grande rei de Israel. Quando Jesus se manifestou na terra, tornou-se conhecido como filho de Davi, formando os elos da linhagem do Messias.
Olha que interessante agora. Ela foi bisavó de Davi, né? Exatamente. Olha que interessante. Para Noemi, para Ruth, mulheres que outra hora não tinham esperanças nenhuma. Mas olha a linhagem do nosso Salvador, da onde é que está vindo. A linhagem do nosso Salvador, ou seja, a genealogia e as descendências, a qual gerou ali, né, Jessé-Obed, o pai de Jessé, a qual foi o pai de Davi, a qual veio a genealogia até chegar em Jesus Cristo de Nazaré. Olha que interessante. Então lá atrás, as mulheres que não tinham perspectiva de vida, que não tinham mais esperança, que olhando o contexto histórico já não tinham mais nenhuma solução, mas aparece Boaz agora que tipifica um Cristo remidor, traz a remissão para aquelas mulheres, se casa com Ruth e agora nasce a genealogia até chegar a Jesus Cristo de Nazaré. Então nós vemos aqui a genealogia, o propósito maior que Deus tinha na vida daquelas mulheres. Então, por maior que seja o problema, maior que seja a dificuldade, a vitória lá na frente será muito maior. Deus, ele tem preparado algo muito maior para cada um de nós, mas a nossa confiança precisa estar alicerçada nele. Não é confiando em homens, não é confiando em dinheiro, não é confiando no governo, não é confiando na política, não é confiando em homens poderosos, não é confiando em título da igreja, mas é confiando em Jesus Cristo de Nazaré, o nosso remidor. É aquele que vai nos trazer a remissão, é aquele que vai nos trazer a redenção novamente para as nossas vidas. Noras e sogras. O relacionamento entre nora e sogra tem muito a ver com o equilíbrio do relacionamento familiar. O relacionamento entre sogra e nora, entre genro, sogra, entre genro e sogro, tem muito a ver com a família, com a união da família. Quantas famílias não estão bagunçadas, né? Às vezes o relacionamento entre a sogra e a nora não é bom e acaba afetando o relacionamento entre o filho e a mãe. Que vai gerar consequências. Os netos também. Os netos também. Se a mãe não gosta da sogra, o filho não vai gostar da avó, e não vai. Exatamente. Então vira uma grande confusão. Então por isso, principalmente nós que somos cristãos, precisamos repreender isso das nossas vidas e ter um bom relacionamento, né, com o sogro, com a sogra, né, com todo mundo. Graças a Deus, da minha família, nós temos esse bom relacionamento. O relacionamento com o sogro é tão bom que uma vez ele comprou um carro, tinha acabado de comprar o carro, e estava marcado para ir para Caldas Novas. Eu com um carrinho lá mais ou menos, eu não, deixa o seu aí, tá aqui, ó, que a chave toma. Eu falei, rapaz, que sogro bom é esse aqui é o sogro mesmo. Então, um bom relacionamento, ele precisa disso e nós vamos colher frutos disso. Então, precisamos ter um bom relacionamento. O meu sogro, graças a Deus, eu tenho um bom relacionamento com ele, um ótimo relacionamento. A minha primeira habilitação mesmo foi ele que pagou. Então eu falei, tá aqui, eu vou dar o dinheiro da sua habilitação. Você fala, peraí, deixa eu pesquisar aí. Eu falei, eu quero tirar a habilitação de carro e moto. Aí vi lá mais ou menos o valor e saí pesquisando em tudo quanto é lugar, até que achei que o preço bom estava pagado. Eu falei, eu peço aqui mesmo. Fui lá e passei para ele, olha tanto. Ou seja, então nós precisamos ter um bom relacionamento. Se nós formos olhar o contexto, quem é que faz isso? Às vezes nem o pai faz isso com o filho, às vezes nem vai lá e paga a habilitação do filho. Então nós temos que. Eu sou me deu terra, vou fazer a casa, eu não achei melhor não fazer, deixa uma terra lá mesmo. Só, sai casar com a minha filha, vou dar. Eu pensava que era uma casa, vou dar terra pra você fazer uma casa. Depois era a casa feia. Depois da casinha pronta, vocês comentaram, eu vi até um vídeo esses dias, rapaz lá fizeram um vídeo lá, não sei se foi uma situação, não foi nem vídeo, foi um áudio. Camarada mandando um áudio pro outro lá, rapaz, casei com a mulher e tal, não sei o que, e a sogra cedeu o terreno, rapaz. Construiu uma casona linda, belíssima. Um pouco dia depois, quando a casa prontinha, a mulher separou, botou para correr. Eu, tá bom. Foi lá e contratou um tratorzão, derrubou tudo. Quando a mulher chegou, você é doido. E ele, ó, perna para quem quer, para outro estado. A mulher ligou, ele,
Ué, mas você acha que eu sou trouxa? Você sabe que queria ficar com a casa toda construída? Tá aí o seu terreno aí, ó. Pode aproveitar o seu terreno se você quiser. A casa derrubei tudo, não eu construí. Foi-se embora. Né? Então, né, nós não podemos ir por aí. Nós, como cristãos, temos que ser diferentes. Temos que ter um bom relacionamento para fazer toda a diferença. Mas o sogro dele é. Eita, glória. Se a relação entre elas não for sadia, muitas outras relações familiares podem ser afetadas. A história bíblica de Ruth e Noemi nos mostra que a vontade de Deus, que nos noras e sogras, bem como genros e sogros, tenham um relacionamento em que o fruto do Espírito seja revelado. Com a história dessas duas personagens, aprendemos que a nora e sogra podem superar juntas a dor de um luto. O período de escassez em toda a família está sujeito a passar a enfermidade de um filho ou de um neto. Nos momentos difíceis na família, elas podem ser um esteio para todos. A palavra de Deus diz que em tudo devemos glorificar ao Senhor, e isso passa pelos relacionamentos mais próximos dos cristãos. Então que nós possamos ter um bom relacionamento. O texto, ele vem nos falar de Ruth e Noemi, o bom relacionamento que elas tiveram, mas que nós possamos ter um bom relacionamento com todos os nossos familiares, com toda a família, que nós possamos ter este relacionamento firmado no Senhor Jesus. Que Deus abençoe.